Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula sobre o capítulo 6 e o capítulo 7, certo? O capítulo 6, ele está na página, já vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu botar aqui para partilhar, apresentar a tela inteira, que vocês sabem o linkzinho que tem para colocar o livro que eu já passei no grupo para vocês. Então, o capítulo 6, ele está na página 115, certo? Atrito entre sólidos. E a gente também vai ver força de atrito, que é o capítulo 7, mais à frente. Basicamente, o atrito, nesse capítulo ele vai explicar o que é o atrito, né? Que nada mais é do que um contato, uma superfície em contato com outra, e aí mudando a superfície, mudando a força que tu aplica nessa superfície, muda o atrito, certo? Então são duas coisas que acontecem para você mudar o atrito. Você precisa mudar a superfície e também mudar a pressão que você faz na base, certo? Quanto mais pressão, mais atrito vai ter. Então aqui nós temos algumas explicações para achar o atrito máximo, ele vai elevando uma régua, né, fazendo uma experiência, o atrito estático, então está tudo aqui nesse capítulo, certo? Eu vou explicar resumidamente do meu jeito ali, e aqui ele fala da força elástica também vamos dar uma olhadinha na força elástica, certo? E aí tem o atrito cinético, coeficiente de atrito, não confundam coeficiente de atrito com força de atrito. Não confundam, bota bem grande, não confundam. Coeficiente de atrito é uma coisa, força de atrito é outra. São coisas diferentes. Coeficiente é uma coisa, força de atrito é outra coisa, certo? As pessoas confundem muito isso. Aqui tem um gráfico da força de atrito, né, que você vai tentando empurrar ele, não vai andando, não vai andando, não vai andando, até que chega uma hora que ele anda, e aí cai o coeficiente, certo? Coeficiente de atrito cinético e estático, tudo isso a gente vai ver, tá bom? Então já vamos ali explicar como funciona. Vocês viram umas fotinhas minhas aí, tranquilo. Então vamos lá. A força de atrito, basicamente, pessoal, nós temos três formas de trabalhar com ela. A primeira é a força de atrito que a gente chama de FAT, certo? Força de atrito estática, máxima, ok? Depois a gente também tem a força de atrito cinética. São duas coisas teoricamente diferentes, cinéticas. Mas a equação é igual. É uma letra Mi, não é M, não é U, não é N, é Mi, do grego. Mais ou menos assim, ó, Mi vezes a força normal. Os dois casos. Qual é a diferença? A diferença é que esse aqui é um Mi estático e esse aqui vai ser um Mi cinético. Tudo bem? Deixa eu melhorar esse Czinho aqui. Cinético. O que acontece? O Mi cinético vai ser sempre menor que o Mi estático. O que isso quer dizer? Significa que se eu tenho aqui, ó, se eu tenho blocos, cadê os blocos? Aqui. Cadê o bloco? Um bloco bem legal aqui para vocês. Se eu pego esse bloco, coloco aqui, e ele tem, ele está em um chão, certo? Tá aqui, e aqui tem atrito, tudo bem? O que acontece? Na hora que você coloca ele para andar, esses barulhos aqui é o vento, tá bom, gente? Não se assustem. Na hora que você coloca ele para andar, o que vai acontecer? De primeira ele não anda, tá bom? Você vai fazendo uma força e essa força não é suficiente para ele andar. Até que chega uma hora que essa força que você está aplicando aqui,
ela inicia o movimento, uma força que faz com que o movimento comece, inicie o movimento. Uma coisa que a gente fala, a palavra que a gente mais usa é na iminência de entrar em movimento, certo? Iminência. Quando ele está quase entrando, ele não entrou ainda, mas ele está quase entrando em movimento. Aí você tem o que aparece aqui, que a gente pode calcular, que é a força de atrito estática máxima, tá bom? Aí você tem um máximo que pode ser feito ali, que o objeto aguenta ficando parado. E a força de atrito estático máximo, ela é rente ao chão. Então, se você for desenhar direitinho, você tem que botar a força de atrito rolada no chão, certo? Porque é uma força daqui de baixo. Ai, não é corona, tá? É coroa. Coronavírus. Então, aqui eu vou ter uma força de atrito estático máximo. Aqui, ó. Pat. Estático máximo, certo? Para esse sentido contrário à força que você está aplicando. E aí você calcula ela por essa equação. Mi estático, o que é o Mi? O Mi, como eu falei para vocês não confundirem, é o coeficiente de atrito. Certo? Coeficiente de atrito. Então não confundam coeficiente de atrito com força de atrito, são coisas diferentes. Coeficiente depende daqui, ó, dessa parte aqui, dessa parte de baixo aqui, entre o contato das duas superfícies, certo? Se for borracha e madeira, é um coeficiente, se for madeira e madeira, é outro coeficiente, tá bom? Não confundam. Aí você tem esse atrito quando ele está começando a entrar em movimento, certo? Ele não entrou em movimento ainda, ele está parado, ele está quase entrando em movimento. E aí o que acontece? Você, de repente, tem o bloco entrou em movimento. Tudo bem? O bloco entrou em movimento. E o que vai acontecer? Quando ele entrou em movimento, ele passa de atrito estático máximo para atrito cinético. Que aí vai ser um Mi cinético vezes a força normal. Só lembrando aqui, ó, onde é que está a força normal? Vamos voltar aqui no quadro anterior. Força normal, você tem a força peso aqui para baixo. E você tem a força normal, que é o que a superfície faz sobre o bloco. Lembrando que elas não são um par de ação e reação, certo? A reação do peso, por convenção, está no centro da Terra. A reação da força normal seria aqui no próprio, na própria base. Mas eu não vou botar só para não complicar, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então nós temos agora a força de atrito cinético. O que acontece? A força de atrito cinético é menor, ela é menor do que a estática máxima. Justamente porque, como nós vimos ali na página anterior, o coeficiente cinético ele vai ser menor que o coeficiente estático. E aí, pessoal, acontece isso aqui, ó. Eu já deixei separadinho aqui para a gente analisar, que é o gráfico. Olha só o que vai acontecer. Nós temos esse gráfico aqui, ó. O que acontece é que o coeficiente, a força de atrito, no caso, ó, que ela está aumentando. Tá vendo? Ela vai aumentando. Deixa eu pegar aqui o nosso laser. A força aqui desse canto, que é a força de atrito, ela vai aumentando, 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 até que chega no máximo. Quando chega no máximo, quer dizer que o bloco ainda está parado. Aí ele vai pegar e vai começar a andar. Aí o coeficiente, a força de atrito cai, porque agora vira cinética. E aí continua com a força de atrito cinética. Em resumo, é mais difícil, presta atenção, é mais difícil colocar algo em movimento do que manter ele em movimento, certo? E aqui, se o coeficiente é igual, uma simplificação, a força vai aumentando, 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 e depois continua igual, certo? Mas a gente vai
dar uma atenção especial a esse gráfico aqui. Tudo bem? Então, vamos o que está escrito aqui, ó. Graficamente, a intensidade da força recebida por um corpo em função da força que solicita o escorregamento, a força que você aplica, do repouso até ele começar a escorregar, é dada conforme as seguintes representações. Note, de acordo com o gráfico, que a força de atrito cinético permanece constante, pelo menos dentro de certos limites de velocidade. Certo? Esse livro ele volta de vez em quando. Ele volta. Problemas do livro. Então, o que acontece a grosso modo, pessoal? Vamos explicar aqui para ficar bem claro, para não ter dúvidas. Tá? Isso aqui muita gente tem dúvida, é importante que vocês entendam. Até agora a gente só trabalhou com corpos sem atrito. Então, você tem um corpo aqui, tá bom? E aí você vai aplicando uma força nele. Ok? Vamos aplicando uma força nele. Esse corpo, enquanto você aplica essa força, ele está parado. Tá? Vamos supor que ele não está andando. Então, num primeiro momento, vamos lá, primeiro momento, eu estou aplicando uma força. O corpo ainda está parado. Então, nesse caso, como é que calcula a força de atrito? Nesse caso, ele ainda está parado, então a força de atrito vai ser exatamente o mesmo valor da força que você está aplicando aqui. Ou seja, o atrito aqui do outro lado é o mesmo valor da força que você está aplicando ali. Deixa eu só botar um chão aqui, porque esse bloco não está voando. Beleza? Segundo caso. No segundo caso, aqui, segundo caso. Você continua aplicando a força, porém ele está na iminência. Está quase entrando. Iminência de entrar em movimento. Está quase entrando, quase. Chegou no máximo. Então você agora ganha uma equação. O Mi estático máximo. Então, como você calcula? Com coeficiente estático vezes a força normal. Tá bom? Segundo caso, é isso que acontece. Ele ganha essa equação. Você consegue calcular, então, o coeficiente de atrito através do coeficiente de atrito estático, que normalmente é dado no problema. E aí, no terceiro caso, o que acontece no terceiro caso? No nosso terceiro caso, o bloco está andando. Ele iniciou o movimento. Ele está andando, escorregando. Nesse caso, você ganha a mesma equação, certo? É o mesmo, se for ver, são as mesmas variáveis, o Mi vezes a normal, só que agora é um Mi cinético, que aí vai mudar, ele vai cair, ele vai ser menor. Sabe qual é a aplicação disso, direta? Não sei se vocês já ouviram falar do freio ABS dos carros. Se tu pegar um carro sem freio ABS e frear, ele vai começar a derrapar. Ou seja, o pneu começa a escorregar. Se ele começa a escorregar, você entrou no atrito cinético. A ideia é que ele fique sem escorregar. Então, a ideia é que ele entre sempre no estático, ele não saia do estático. Então, alguns carros eles vão freando devagarinho, outros é progressivo, mas ele não deixa escorregar. O pneu não arrasta no chão. Isso quer dizer que o carro para antes, porque ele continua com atrito estático, certo? Então, nós temos esses três casos de atrito. Primeiro, o caso não andou, ele está parado, começa a fazer força,
A força de atrito é exatamente o mesmo valor da força que você está aplicando. Quando ele começa a andar, a força de atrito ganha uma equação, μ vezes N. Só lembrando que a força normal é apontada para cima, nesse caso. Ela é sempre 90 graus com a superfície. E o peso está para baixo. No caso, não é baixo que a gente fala, é para o centro da Terra, né? Depende do referencial. Então, só vamos desenhar aqui para vocês não se perderem. Aqui é a força que eu aplico, botar uma setinha em cima só para dizer que é vetorial. Aqui é a força de atrito, botar uma setinha em cima. Aqui é a força normal, que depende da superfície que você está aplicando aqui e da pressão que você faz na superfície. E aqui é a força-peso. Tá? Nem sempre o peso é igual ao normal, certo? Há vários casos que eles não são iguais, então eles não são um par de ação e reação. Tudo bem? Essa aqui é a parte que fala das forças de atrito. Tudo bem. Problema. Legal. Agora nós vamos ver, por exemplo, um outro caso. Imagina que você tem um carro, deixa eu ver se eu tenho as figuras de carro aqui, alguma coisa. Imagens. Não tem imagens. Pode pegar qualquer coisa da internet também, que não tem problema. Vou pegar aqui o compasso, que eu vou precisar do compasso agora. É o compasso Sony. Interessante. Clica no compasso e o compasso some. Cortina, régua, transferência, esquadro, lupa, cache. Calculadora. Gente do céu. Vou pegar aqui um carro. A imagem de um carro. Esse carro aqui tá bom. E vamos supor que agora ele faz uma curva. De repente ele faz uma curva. O que acontece? Acontece, gente, é que ele não derrapa porque o atrito do pneu com o chão vai fazer com que haja uma força aqui puxando ele para o centro. É a força de atrito, certo? Por isso que ele não derrapa. Por isso que quando a pista é de gelo ou chove, aí diminui o atrito, o carro escapa, né? Nesse caso aqui, vamos supor que ele não escape. Então ele vai fazer a curva bonitinho, só que ele está apontando para o centro. O que acontece? Nesse caso, chega um outro cara e fala: peraí. Tá apontando para o centro, então agora eu assumo. O que é FCP? FCP a gente chama de força que vai para o centro do movimento. Então é a força centrípeta que vai para o centro. Todas as unidades aqui é em Newton, tá? Não esqueçam que as unidades de força é Newton. Tudo bem? Feito isso, o que acontece?
A força centrípeta ela tem uma equação também. A força centrípeta é dado por força centrípeta é igual a massa. Nossa. Gente do céu. Centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Você lembra da fórmula física, meu amor? Física me ama, é a mesma coisa. Porém, a aceleração centrípeta ela tem uma equação só para ela, que é v quadrado sobre raio. Então, nesse caso aqui, e aqui o v é velocidade. Raio do quê? Raio da circunferência. Quando você está andando aqui, existe um raio nessa circunferência. Suponha que isso aqui fosse uma circunferência perfeita. Vou pegar aqui uma circunferência perfeita. Vamos supor que o carro está aqui no cantinho. Está dando uma volta aqui, essa curva. Então a gente sabe que isso aqui é raio. Então aqui nós temos o raio da circunferência, certo? E é ele que vai entrar na equação aqui, ó. Então, força centrípeta vai depender da velocidade que você vai entrar na curva e do raio. Porém, nesse caso, o atrito está segurando o carro. Então, nesse caso aqui, a força centrípeta também pode ter a mesma equação da força de atrito. Nós chamamos a força centrípeta, ela não existe sozinha, tá? A gente chama ela de a força centrípeta. Nós falamos que ela é uma força fictícia, certo? O que é uma força fictícia? Ela aparece quando o outro está lá. Então, o atrito apareceu, mas é curva, ela aparece e fala, pronto, atrito, agora sou eu. Qualquer coisa, subir uma lombada, descer um buraco, tem curva, aparece a centrípeta, certo? Então, nesse caso aqui, a gente poderia falar que a força centrípeta, sem problema nenhum, nós poderíamos falar que como ela é igual ao atrito, né, como a força centrípeta é igual ao atrito, então ela também poderia ser dada por μ vezes a normal. Também poderia ser dado por essa equação, já que as duas são iguais, certo? Tudo bem? Beleza. Então agora o que a gente vai fazer? Agora vamos fazer uns exemplos, né? Vamos ver uns exemplos que tem ali no livro. Só deixa eu fazer o seguinte, que normalmente vocês pedem os prints. Tirar os prints aqui para poder mostrar para vocês. Vou pegar aqui.
para vocês, né? Vocês vão ver o vídeo, aí vocês vão tirando print quando vocês forem vendo os vídeos, tá? Acho que é mais fácil, eu não perco tempo aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo fazendo isso. Tá? Agora a gente vai ver uns exemplos. Acho que eu apaguei o livro de vocês. Gente do céu. Complicado, gente. Livro. Primeiro ano. Então, livro completo. Vamos fazer esse exercício aqui, tá bom? Deixa eu recortar aqui, vou dar um som. Mas eu explico para vocês. Vamos ler o problema. Figura abaixo, um homem está empurrando um fogão de 40 kg, aplicando sobre ele uma força F paralela ao solo, plano e horizontal. O coeficiente de atrito entre o fogão e o solo é igual a 0,75 e, no local, adota-se uma gravidade de 10. Supondo que o fogão está na iminência, está quase entrando, então é uma força de atrito que cinético ou estático? Está na iminência, está parado ainda, então é estático. Supondo que o fogão está na iminência de escorregar, calcule a intensidade da força F, a intensidade da força C de contato que o fogão recebe do solo. Que o fogão recebe do solo. Então, o que o fogão recebe do solo? Força normal, né? Vamos resolver essa questão, então. Então, o que acontece? Está na iminência. Primeira coisa, peso. Peso é massa vezes gravidade. A massa, vamos anotar aqui bonitinho. Rapaz. Então, nós temos a massa aqui de 40 kg, temos o coeficiente que é 1.000, temos a gravidade e algo importante que ele falou que é a iminência de entrar em movimento. Por isso eu sei que é atrito estático. Desse modo, eu tenho a massa 40, a gravidade é 10, então nós temos o peso de 400 newtons. Se o peso é 400 newtons, eu sei que a normal também é 400 newtons. Por quê? Porque a normal está apontando para cima, o peso está apontando para baixo. Nesse caso, só tem essas duas forças na vertical. Então, uma é igual à outra. Então, o peso, nesse caso, é igual ao normal. Fabão, é sempre igual? Não. Nesse caso, é igual. Certo? Vamos aqui, é normal. Ele nos deu o coeficiente de atrito, que é 0,75. Então, eu posso calcular a força de atrito. Força de atrito é μ vezes a normal. Certo, gente? Força de atrito vai ser 0,75 vezes a força normal, que é 400. Vamos pegar a calculadora aqui. Espero que agora funcione. Calculadora. Vamos lá. 0,75 vezes
400. Temos incríveis 300. Então, nós temos uma força de atrito igual a 300 newtons. Pessoal, presta atenção no que ele falou. Ele está parado ainda, certo? Ele está parado, significa que as forças têm o mesmo valor. Então, a força que eu tenho aplicada aqui, ó, ele está empurrando essa força, e essa força aqui de atrito, que é a que a gente calculou, se está parado, eles têm o mesmo valor. Então, a força com que ele está empurrando é igual à força de atrito estático. Então, a resposta é 300 newtons. E agora ele quer saber, na letra B, a intensidade da força C de contato que o fogão recebe do solo. Quem é que é a força C que ele recebe do solo? O solo está aplicando a normal. Então, essa tal força C vai ter o mesmo valor da normal, que é 400 newtons. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Que beleza, né? Acho que por hoje é isso. Vamos parar de gravar aqui. Deixa eu ver aqui. Vai que eu errei. Não, olha aí. Opa! A força C eu fiz errado. Por que a força C eu fiz errado? Porque existe a força que ele recebe do solo, né? Então, realmente é o atrito e é normal, tá? Deixa eu copiar aqui. Só para vocês verem, eu só calculei uma. Olha só, gente. Ele quer saber a letra B, a força C. Muito bem. A resposta da letra A é 300 newtons, tá aqui. Né? Achamos a resposta da letra A, força de atrito igual a 300 newtons. Então, essa força também é 300 newtons. Tá aqui a resposta da letra A, 300 newtons. O que aconteceu, gente? Aconteceu o seguinte, eu descobri essa força aqui, que vale 400. E essa aqui a gente viu que vale 300. Então, não sei se vocês lembram de Pitágoras. Hipotenusa é igual a soma dos catetos ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, que é isso aqui, ó. Então, ele quer a força C, que é essa aqui. Então, só me equivoquei ali, desculpa aí, gente. Então, a força C não é a força normal, porque agora, lembrem-se, eu me enganei mesmo, e não é vergonha falar isso. Por quê? Porque agora a força também do solo também é o atrito. Então, nós temos 300 e temos 400. Força de atrito, 300 ao quadrado, 400 ao quadrado. Ou aquele triângulo, lembra do triângulo 3, 4, 5? 3, 4, a resposta é 5. 30, 40, a resposta é 50. 300 e 400, a resposta é 500. Então, olha aí, interessante, hein? Beleza, então, gente? Muito obrigado por terem ficado aí, assistido a aula bonitinha. E agora nós vamos parar de gravar. Eu sugiro que vocês tentem fazer os exercícios aqui dessa página. Tentem dar uma olhadinha no número 6 até o número 11, tá? Tentem fazer do 6 ao 11, pelo menos, tá bom? Deixa eu escrever aqui para dizer que vocês não... Do número 6 até o número 11. De que página? Da página 126. Tentem fazer, tá bom? Que beleza. Então é isso aí, eu vou fechar aqui, a gente sai. E aqui as nossas fotos novamente, vocês estão sabendo mais da minha vida do que eu mesmo. Parando a apresentação. Parando gravação. Valeu, pessoal. Vamos lá, primeiro ano.